Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Está tudo certo? Se alguém tiver alguma consideração, né, ou sugestão, alguma coisa assim, ou pergunta, né, como eu já falei, sendo dentro do assunto da aula, pode interromper a qualquer momento. Se for alguma coisa fora do assunto da aula, é bom sempre deixar para o final, ok? Então nós já vamos rapidamente para o assunto da lição 3. Lembrando que a gente conversou aqui na aula passada, né, tivemos algumas faltas. O nosso objetivo aqui é ir até 9h30 em ponto, tá? Nossa duração de aula é 1h30. Então 9h30 em ponto a gente termina. Se alguém quiser ficar um pouco mais, tirar alguma dúvida e tal, mas deu 9h30, a gente encerra a aula, quem precisar ir. A gente sabe que tem alguns aqui que acorda bem cedo, né, e tal, então a gente quer respeitar isso. E semana passada a gente conversou aqui também sobre a questão, a gente teve alguns atrasos no comecinho da aula, por falta de cópia de chave e tal, mas isso já foi solucionado, o pastor já tem uma cópia também, e o pastor não pode chegar atrasado, porque se ele chegar atrasado, aí fica difícil, né? Eu não posso, só, claro, salvo aconteça um imprevisto. Mas a gente vai dar sempre no máximo 5 minutos de tolerância, e 8h05 em ponto a gente começa. Hoje teve a correção da lição, né? Mas isso é só quando termina uma lição. Então, 8h05 em ponto eu estou começando e 9h30 em ponto eu estou terminando. Ok? Então, isso é assim que vai proceder. Procurem não faltar, né? Salvo, claro, tem alguma justificativa, né? A gente entende, assim como acontece na escola, né? Quando tem uma justificativa, obrigado àqueles que podem sempre mandar uma mensagem ali no grupo. Às vezes acontece que eu não consigo responder, né, que nem o André mandou a mensagem semana passada, mas obrigado por avisar. A gente tem esse recurso, né? Graças a Deus as aulas estão sendo gravadas. A gente tem um recurso depois, houve um imprevisto, tem o recurso de ouvir a aula depois, né? Então, faça um esforço para ouvir, porque isso vai ajudar você no dia da prova estar mais por dentro de tudo aquilo que foi falado. O fato da aula estar sendo gravada, né, isso a gente não deve usar isso como uma desculpa para faltar a aula, né, mas é um recurso que Deus está nos dando, né? E então, precisei faltar, faltei uma, faltei duas, faltei três. Ok, ninguém está aqui para condenar ninguém. Cada um sabe das suas responsabilidades. Mas faz uma forcinha depois para ouvir a aula em casa, que aí você vai poder, então, ficar por dentro de tudo e poder participar da prova sem ter problema nenhum. Ok? Eu, particularmente, da minha parte, não quero reprovar ninguém, né? Porque isso aqui, o nosso objetivo não é reprovar ninguém. O nosso objetivo é fazer de cada um de vocês realmente um líder que tenha condições de ter uma célula na sua casa, que esse é um dos objetivos principais da Escola de Líderes, né? É preparar você para ter uma célula na sua casa. Ok? Então, lição de hoje, meditação bíblica. Vamos ler o Salmo de número 1, do versículo 1 até o 3. Salmo de número 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Então, como é feliz, né? Tem algumas traduções que dizem, né? Bem-aventurado o homem que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Que roda é essa dos escarnecedores, né, amado? Isso não necessariamente uma roda de escarnecedores, não necessariamente uma mesa onde tem ali ímpios, onde tem ali, por exemplo, pecadores. A palavra de Deus diz que Jesus comia com pecadores, né? Então, o que é uma roda de escarnecedores? Essa roda de escarnecedores
é aquele grupo de pessoas onde tem ali pessoas, né, falando sobre conteúdos totalmente inadequados para um cristão, onde tem pessoas ali fazendo fofoca, sabe, cometendo realmente coisas torpes, né, coisas que entristecem a Deus, pessoas que, por exemplo, desprezam a palavra de Deus, ridicularizam a palavra de Deus. Então tem alguns ambientes que o próprio Espírito Santo que está em nós, ele vai dizer, ele está em nós. Então, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, né, fala sobre a lei do Espírito da vida, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, e aí vai falar sobre a lei do Espírito da vida. Que lei do Espírito da vida é essa? Hoje, não necessariamente eu preciso ter a lei de Deus, né, decorada. Por quê? Porque o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de sinalizar todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu estou fazendo algo que entristece a Deus, todas as vezes que eu estou num ambiente contaminado, ou um ambiente que está ali acontecendo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, esse Espírito vai sinalizar, né? Eu sei, por exemplo, eu já ouvi, por exemplo, de pregadores do Evangelho que entraram numa boate para pregar o Evangelho. Aos olhos humanos não é um ambiente para crente, né? Aos olhos humanos não é um ambiente para cristão, mas se houve uma direção de Deus para isso acontecer, e essa pessoa está cercada de testemunhas, né? Porque eu não recomendo ninguém entrar num lugar desse sem testemunhas, porque ela pode, com certeza, ser xingada depois, mas nós somos movidos pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, né, eu já vi um depoimento do pastor Luiz Hermínio, por exemplo, que o Espírito Santo dirigiu ele para ir num lugar onde tinha ali uns bêbados, uns caras usando droga e tal, e com certeza ele foi xingado depois por isso, né? Tem pessoas que condenaram ele, porque ele foi naquele lugar onde tinha gente ali, sei lá, usando cocaína ou crack, mas Deus moveu o coração dele para ir naquele lugar, para pregar o Evangelho naquele lugar. Então, uma coisa é certa, ninguém se escapa da cruz, ninguém se escapa de ser condenado, mas cedo ou mais tarde alguém vai condenar você, alguém vai acusar você, porque você está pregando o Evangelho num lugar que aparentemente não deveria ser pregado. Mas se você não entrar, não botar o pé lá dentro, eu conheço uma senhora que ela é faxineira, ela é uma senhora que já fez faxina na nossa residência, e ela trabalha como faxineira numa boate que tem aí em Porto Belo, aí, que diz que essa boate aí é barra pesada. Mas ela é a profissão dela. Ela vai lá, não sei de quanto em quanto tempo, e ela entra naquele lugar profissionalmente, ela faz o trabalho dela e ela não se contamina. Ela contando para mim, que é o trabalho dela. Mas ela contou para mim, o ambiente é pesado. Se a pessoa não tiver firmado na rocha, eu digo para você, não bota o pé lá dentro. Você vai pecar, entendeu? Porque eu nunca botei o pé naquele lugar. Eu nem sei o nome do lugar, mas é um lugar que tem ali em Porto Belo. Diz que o lugar é... Alguém aqui sabe o nome, não? Segundo ela me contou, não é ambiente para crente. Mas ela vai lá, profissionalmente, faz o trabalho dela. Mas, pelo que ela me contou em detalhes, se a pessoa não for crente de verdade, ela cai em pecado. Então eu preciso saber até que ponto eu tenho estrutura emocional, física, espiritual, para entrar em alguns ambientes. Né? Porque, realmente, alguns ambientes, se eu não tiver acompanhado de uma testemunha, eu posso ser mal interpretado. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Agora, a verdade é, quem tem o Espírito Santo é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, ele vai... Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um professor dos escola de líderes, eu não preciso de ninguém, nenhum religioso, apontando o dedo, você é um pecador, você pecou porque você fez isso, você pecou porque você fez aquilo. Não, o Espírito Santo está dentro de mim. Eu sei quando eu errei. Ninguém precisa apontar o dedo para mim. Se o Espírito Santo está dentro de mim,
automaticamente, quando eu fizer alguma coisa que não está em linha com o coração de Deus, se prepara que o Espírito Santo vai te convencer. É o papel dele, ok? Agora, a Bíblia diz lá em 1 João, se meu coração não me condena, eu estou fazendo algo, estou conversando com alguém, estou num ambiente, eu estou em paz, se meu coração não está me condenando, é eu e Deus, amém? É eu e Deus. E eu não tenho que prestar conta para ninguém. Minha maior prestação de contas é com Deus. Se eu estou em paz com Deus, tudo bem. Agora cada um sabe de si. Cada um sabe até onde pode ir, né? O que pode fazer. Quantos estão entendendo? Ok? Então, o Espírito Santo, Deus é um Deus que nos dá liberdade. Agora, eu não posso aproveitar essa liberdade para pecar. Agora, feliz, não fugindo muito do conteúdo da nossa aula, feliz o homem que tem prazer e satisfação de meditar na palavra de Deus. Como eu falei agora há pouco, meditar é ruminar. Né? Quem aqui já viu um boi comendo capim? Já viu como é que é? Então, o boi, ele come o capim, aí ele engole aquele capim, ele vomita o capim, engole de novo, e vomita de novo, e fica ali aquele tempo na boca dele. Isso é meditar. Meditar é quando você pega um trecho da Bíblia, normalmente não é um trecho longo, é um trecho pequeno, você fica ali ruminando, pensando, ponderando, refletindo, conversando com o Espírito Santo, né? Sobre aquele texto. Senhor, me traz à luz, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Então a aula de hoje, nós vamos começar hoje, não vamos terminar hoje, mas a gente vai estar falando só sobre a meditação bíblica, sobre a importância da meditação bíblica. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 3 do Salmo 1, que tem uma promessa. Para essa pessoa que tem o prazer de meditar na Bíblia, que tem satisfação de meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo que essa pessoa, ela será, ou ela é, como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Olha só, que promessa tremenda. Uma pessoa que tem prazer de meditar na Bíblia, tudo que ela põe a mão dá certo. A Bíblia fala de um personagem na Bíblia, né, chamado José. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Tem um outro camarada que a Bíblia fala que a boa mão do Senhor estava com ele, ou era sobre ele. Quem lembra desse personagem? Neemias. Então, tem personagens bíblicos que você vê que tudo que o cara bota a mão para fazer, né? Um Neemias da vida, que era um copeiro do rei, e se transformou num baita de engenheiro, uma mistura de engenheiro com arquiteto, né? E o cara botava a mão e liderou uma equipe, e tinha vários adversários internos, adversários externos, né? Vozes externas, vozes internas, e ele teve que enfrentar aquilo tudo e construir um baita do muro lá para Deus, e tinha, aliás, né, para o seu povo e tal, e tinha um prazo para ele cumprir aquilo, terminar aquele muro, e ele conseguiu. Por quê? Porque normalmente são pessoas que andam com Deus, normalmente são pessoas que estão com Deus, e não tem como ser um homem de Deus, que anda com Deus, que está com Deus, se você não tiver o hábito de meditar na palavra de Deus. Lembrando, amados, que hoje, com as tecnologias, hoje nós temos muita mensagem pronta hoje no YouTube, e é importante também você ouvir a Bíblia em áudio, ou pregada, ou ministrada, ou até mesmo louvores. A gente já falou aqui, né? Tem muitos louvores que são inspirados na Bíblia. Então, todas essas fontes, né? Bíblia em áudio, pregações, músicas cantadas, músicas inspiradas, todas essas são fontes de alimentação do nosso espírito, que vão alimentar o nosso espírito, vão fortalecer o nosso espírito. Agora, são coisas distintas. Uma coisa é eu tirar tempo para alimentar o meu espírito. Outra coisa é eu tirar tempo para meditar na palavra de Deus. São duas coisas distintas. O importante é que eu faça as duas coisas. Ok? Quantos estão entendendo? A meditação, o ideal é que seja um tempo
que você vai ter um tempo de silêncio. Você está sozinho. O ideal é que não tenha barulho. O ideal é que seja, eu recomendo, né? Ou na primeira hora do dia, ou na última hora do dia. Ou tem aqueles que o Espírito Santo te acorda na madrugada também, né? Conheço muitas pessoas que têm esse hábito de botar o despertador lá na madrugada e aí é você e Deus. O importante, de preferência, é que seja um ambiente de silêncio. Você e Deus, que não tem interrupção. Criança gritando, ô mãe, ô pai, por favor, abre esse iogurte para mim. Ô mãe, faz um lanchinho para mim. Né, Ana Cristina, vai comprar um ingrediente que eu quero fazer um bolo hoje. Né? Aí você começa a fazer uma coisa, aí o filho chama, começa a fazer, o outro filho grita, aí começa e não termina. Né? Então é horrível. Então o ideal é um momento de silêncio. Eu particularmente gosto, quando eu consigo fazer, eu não me considero alguém religioso, né, que tem que ser sempre naquele horário, né? Mas quem consegue, parabéns. Para mim o melhor horário é sempre de manhã, né? De manhã cedo, quando eu acordo. Então sempre é o melhor horário. Mas se você não conseguiu de manhã, às vezes tem os imprevistos, né? Então não fique se culpando, né? Tem aquela pessoa que ela botou na cabeça que tem que ser aquele horário. E quando aquele horário não dá certo, ela se frustra. Então, eu creio que é importante ter disciplina, mas a gente não pode ser muito rígido com a gente mesmo. Por quê? Porque sempre tem os imprevistos. Então, não deu certo naquele horário que é o horário que você estabeleceu, então faz em outro horário, mas faça. Amém? Para a gente fazer relacionar os princípios bíblicos, né? Aqui no meu livro do professor aqui, ele relaciona a meditação com os princípios. Vocês lembram dos princípios? Mordomia, caráter, soberania, semear e colher, autogoverno e aliança. Então aqui só rapidamente, antes da gente entrar aqui propriamente no conteúdo, rapidamente, relacionando o tema da aula de hoje com os princípios bíblicos, para a gente começar a aprender a raciocinar por princípio, dentro do princípio da mordomia, como bons mordomos do Senhor, precisamos ter o cuidado de meditar na palavra e sermos zelosos em fazer conforme tudo que ela nos orienta. Se eu sou um bom mordomo, como bom mordomo, eu vou criar o hábito de meditar sempre na palavra de Deus e não só meditar, mas vou, como um bom mordomo, me esforçar ao máximo para colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo nas minhas meditações e procurando ser zeloso conforme tudo aquilo que a Bíblia nos orienta, né? Então, tão importante quanto aprender a Bíblia é colocar ela em prática. Princípio do caráter. Através da meditação bíblica, nossa alma será renovada e o caráter de Cristo Jesus será implantado em nós, à medida que recebo com mansidão a sua palavra e a coloco em prática. Um dos objetivos da gente meditar na palavra de Deus, quanto mais eu medito na palavra de Deus, e a palavra ela é o próprio Jesus encarnado, né? No princípio, lembra? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no grego, significa palavra revelada. Então Jesus, ele é a própria palavra. É a logos de Deus. Então, quando eu medito na palavra, eu estou entrando em contato com Jesus. Lembra quando Jesus disse que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue? Né? Comer da minha carne é se alimentar dele. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o pão. Não come da minha carne, que não come do meu pão, em outras palavras, que não se alimenta dessa palavra, não tem parte comigo. Então veja como é sério isso. Se eu não tiro tempo para meditar na palavra, para me alimentar da palavra, Jesus está dizendo que eu não tenho parte com ele. A ceia, que a gente faz geralmente na igreja uma vez por mês, ela é um simbolismo daquilo que eu tenho que fazer todos os dias.
Porque quando eu como do pão e bebo do vinho, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue que foi derramado por mim lá na cruz. Então, até os padres, né, os sacerdotes, têm o hábito de dizer, né, quando ele levanta lá a hóstia, ele fala, corpo de Cristo. Né? Por quê? Porque, de fato, a palavra de Deus, ela é um pão, é um alimento que sacia. Né? Agora, se eu não me alimento desse pão, isso está totalmente ligado àquela passagem das 10 virgens, né? Que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Quem são as prudentes? Aqueles que tinham azeite. Quem é que tem azeite? Aquele que medita na palavra, aquele que se enche do Espírito. Quantos estão entendendo? Então não tem como eu ter azeite, não tem como eu me encher do Espírito, não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não medito na palavra dele. Até diga-se de passagem, a gente já com certeza já falou aqui, e nunca é demais lembrar. Eu já cansei de ver pessoas dizer assim, como assim que Deus fala comigo? Porque o fulano, a pastora tal, né, a pastora Mena sempre está falando que Deus fala com ela, que Deus fala com ela. Que negócio é esse? Que Deus nem fala tanto assim comigo. É óbvio que Deus não necessariamente vai falar com a gente sempre de forma audível. Tem várias maneiras de Deus falar com a gente. Deus fala pelo Espírito, Deus fala através de sinais, Deus também fala de maneira audível. Deus fala através de pregadores, Deus fala através de homens e mulheres de Deus. Mas, amados, não tem, nunca terá maneira mais prática de ouvir a Deus do que através da Bíblia. Quando eu leio, quando eu medito nela, Deus fala conosco. É Deus falando. É a maneira mais prática. Eu não me lembro de nenhuma ocasião que eu tenha lido a Bíblia, seja texto do Antigo ou do Novo, que Deus não tenha falado comigo. Sempre, a Bíblia tem esse poder. Sempre que você medita em algo, ela já te remete a algo, ela te faz lembrar de alguma coisa, ela já sinaliza algo. Entendeu? Deus é simples. Então, essa meditação, fugir um pouquinho aqui, essa meditação, dentro do princípio do caráter, ela tem o poder, né? A partir do momento que eu interajo com a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, ela tem o poder de provocar, de produzir o caráter de Jesus em mim. Ela mostra, ela revela o caráter de Deus. E esse é o caráter que Deus espera que eu venha ter. Não mais o caráter do velho homem, que era um caráter distorcido. Princípio da soberania. A meditação bíblica é uma ordenança de Deus para o homem que está em Cristo Jesus. Para que possa permanecer firme no Senhor, eu devo observar esse princípio. Então, dentro da soberania de Deus, Deus, que é um Deus soberano, ele decidiu que é bom para o homem meditar na Bíblia. Então, ele espera que nós possamos meditar. Se eu não meditar, eu posso, sem medo nenhum, de dizer que eu estou pecando contra Deus. Pastor, é muito forte falar isso. Não, não é forte não. Se eu não estou... Se Jesus disse, quem não come da minha carne, quem não se alimenta do meu pão, né, não tem parte comigo, então, se eu não me alimento dele, eu não tenho comunhão com ele. E o que Deus mais quer ter com a gente? Comunhão. Lembra que Deus vinha na viração do dia lá falar com Adão, né? Deus criou o homem basicamente para se relacionar com ele, para ter comunhão com ele. E eu tenho comunhão todas as vezes que eu medito na palavra. Se eu não medito, automaticamente eu não tenho comunhão com Deus. Automaticamente eu estou pecando. Né? Então é bem sério isso. Princípio do semear e colher. Meditar na palavra é semear a vida de Deus em nós. À medida que nós fazemos isso, nosso espírito é fortalecido e recebemos o poder de Deus. Né? Pensa que a palavra de Deus é uma semente, que sempre que eu estou me alimentando dela, eu estou semeando em mim mesmo. Agora, se eu não me alimento dela, né, eu não estou semeando nada. Sem falar que a gente aceita. Sem falar, a gente já comentou aqui, né, que a boca fala do que o coração está cheio.
Então, se eu me encho da palavra de Deus, a probabilidade de eu ter algo para compartilhar no meu trabalho, no meu dia a dia, na escola, na faculdade, na rua, com as pessoas, a probabilidade é enorme de eu ter sempre algo para compartilhar. Se eu não medito, eu não me encho da Bíblia, a probabilidade é bem menor. Né? Quando eu abrir a boca para falar, se eu me entupir de novela, de conteúdo da internet, né? De filmes, tudo aquilo que não é a palavra de Deus, então com certeza a hora que eu abrir a boca para falar é esse conteúdo que vai sair da minha boca, porque eu não vou ter outro. Né? Seja bem-vindo. Hoje nós temos aqui a presença da minha esposa e da minha filha. Né? Sejam bem-vindas. Princípio do autogoverno. Para termos uma vida diária na presença de Deus, através da meditação, é necessário ter autogoverno, ou seja, disciplina, né? Domínio próprio. Porque nem sempre estaremos dispostos à meditação. Sempre vai ter o cansaço, o sono, preguiça. A carne, a Bíblia diz que ela luta contra o espírito. Né? Então, meditar na Bíblia, se você não tem o hábito, é uma guerra. Né? É uma guerra. Às vezes, nós já estamos tão habituados a outras práticas que quando eu decido mudar os meus hábitos e implementar no meu hábito diário, né, nos meus hábitos diários, está falando de uma mudança de comportamento. A meditação bíblica, a carne grita, porque às vezes a carne já está acostumada com outros hábitos. Ela já tem outras programações. E aí vem alguém, né, o Espírito Santo com certeza vai concordar, e te diz que se você não tiver esse hábito, você estará certamente entristecendo a Deus, porque Deus espera que a gente tenha isso como um hábito diário. A carne grita, né? Se você fizer isso no horário, no finalzinho do dia, por exemplo, aí vem o cansaço, o sono. Por isso que é bom de manhã cedinho, quando você acorda, né? Então é uma luta, carne, alma, espírito. Mas se eu tenho autogoverno, se eu tenho domínio próprio, o meu espírito é que vai governar a minha alma. O meu espírito é que vai governar a minha carne. O meu espírito, amados, por que ele tem que ser alimentado diariamente? Porque a única maneira de deixar o teu espírito forte é se alimentando da palavra. Se o espírito é forte, ele vai mandar na carne e ele vai mandar na alma. Se o espírito é fraco, aí se prepara para apanhar. Apanhar não só da carne, mas para apanhar do diabo. Porque o que a Bíblia diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora, muitas vezes o diabo não foge da gente. Por quê? Porque se eu não me sujeito a Deus, eu não tenho tempo com Deus, eu não passo horas na presença de Deus, o meu espírito está fraco, a minha alma ela faz a festa, né? Aí a alma ela vai dominar, a carne vai dominar. E aí, amados, uma alma frágil, uma carne alimentada de carne, ela vai tomar surra do capeta. E você não vai ter autoridade sobre o diabo quando você tiver que lutar contra ele. Por isso que muitas vezes, né, quem aqui, não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter que expulsar demônio, né? Eu profetizo que você um dia vai ter essa experiência, ninguém quer receber, né? Ninguém quer receber essa experiência. Mas deveria, né? Porque ninguém deveria ter medo do diabo. Né? Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, crente que tem medo do diabo tem alguma coisa errada. Né? Alguma coisa está errada. Jesus disse: eis que vos dou poder sobre serpentes e escorpiões. Esse poder está disponível. Agora, se eu não me preparo, se eu não me alimento, eu vou tomar surra. E eu já vi crente com medo do diabo. Eu já participei de retiros, já participei de situações onde o demônio se manifestou e tinha crente que estava, pelo amor de Deus, chama o fulano, chama a pastora tal, porque ninguém conseguia expulsar. Né? Chama... O demônio vem, eu conheço o Deus de Paulo, conheço, mas quem é você, né? É bem desse jeito. Então, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer esse tipo de situação, mas eu tenho que estar pronto. Princípio da aliança. Nós estamos em aliança com o Senhor e através da meditação bíblica podemos conhecer mais o Senhor e os benefícios de se viver por princípios. Se eu tenho uma aliança com Deus, saiba que aliança, a gente já aprendeu aqui que fala de um casamento, né? Aliança fala de união, pacto. Então, na ceia, né? A ceia fala de aliança, né? Quando eu estou comendo do pão e bebendo do vinho, eu estou renovando a minha aliança que eu tenho com Jesus. Lá na cruz, Jesus fez uma aliança comigo. Quando eu tomo a ceia, eu estou renovando a minha aliança. Se eu tenho uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança comigo. Dentro dessa aliança, Ele espera que eu tenha a prática de meditar na Bíblia como um hábito, ok? Se eu não tenho isso como hábito, estou quebrando a aliança. Então, estou dando um sustinho em vocês aí, mas isso é proposital, né? Para que a gente tenha temor, né, amados? Tem coisas que, assim como no casamento, né, o nosso cônjuge tem algumas práticas que os nossos cônjuges esperam de nós, né? Por exemplo, toda esposa espera ser amada, né? Diz amém aí atrás, você que está na última cadeira. Então, que você casou, sua esposa espera que você dê amor para ela. O marido, a mesma coisa. Então, num casamento, tem coisas que são normais num casamento. Oi? Ah, minha esposa falou lá, o amor e também o cartão black, né? Toda mulher gostaria que seu marido tivesse o cartão black, né? Ou que desse o cartão black para elas gastar no shopping, né? Na verdade é isso que ela quis dizer. É que a minha faísca sempre é mais atrasada.
mas eu entendi direitinho. Então, amados, da mesma forma no nosso relacionamento com Deus. Tem algumas práticas, tem alguns hábitos que Deus espera de nós. Lembrando que Deus não quer crentes religiosos. O que é o religioso? O religioso é aquela pessoa que ele tem aquela prática, tem que ser todo dia, naquele horário, daquele jeito. Se for no outro dia, no outro horário, do outro jeito, não serve para ele, ou ele não sabe fazer. Então alguma coisa está errada. Porque Deus é um Deus de intimidade, de relacionamento. Deus é meu pai. As coisas com meu pai, não é algo assim pesaroso. É algo que tem que ser prazeroso. Então, não deu certo. Naquele dia, naquele horário, não tem problema. Né? A minha esposa sempre fala, mente preparada. Né? A pastora Joyce Meyer ensina no livro O Campo de Batalha da Mente. Um dos livros mais vendidos, tá? Muito bom esse livro. Todo mundo deveria ter. O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Anota aí. Esse livro é maravilhoso. Muito bom. Eu li uma vez só. Deveria ter lido mais. Mas é maravilhoso. Eu já vi pastores que leram várias vezes. Né? Então tem que ter a mente preparada. Não deu, mas tudo bem. Vou fazer no outro dia. Também não posso pensar que não deu, porque não deu naquele dia, então agora não vai dar no outro, não vai dar no outro, não vai dar no outro. Também não é por aí, não. Vamos no outro extremo, né? Introdução. Esse primeiro momento foi a introdução. Agora a gente vai para a introdução do livro.